Não falou da Renata, mas também não precisa falar da Renata, porque a Renata só reproduz aqui, né? Aqui quem ensina é Kardec, é Jesus, é Emmanuel, é Albino Teixeira. A Renata só reproduz o que eles estão trazendo de importante para a gente aprender a respeito desse tema. Beleza? Sai bem? Ó. Bom, boa noite, gente. Todos sejam muito bem-vindos à nossa casa de luz, à nossa casa de oração, e que, como o Galácio disse, que hoje nós possamos estar abertos, receptivos, para receber todo o auxílio que nos é fornecido nesta casa, e que as reflexões de hoje também possam encontrar um lugarzinho aí no nosso coração e a gente levar para casa para refletir sobre nós mesmos. Porque culpa, arrependimento e reparação é algo que nos diz muito respeito. Afinal, quem aqui já se sentiu culpado por algum erro que cometeu? Ninguém? Olha! Aqui alguém já se arrependeu de ter feito ou dito alguma coisa, ou às vezes ao contrário, se arrependeu de não ter feito ou não ter dito alguma coisa? Encaixado em tudo. Bom, então aqueles que se identificaram, aqueles que responderam sim, meus parabéns. Porque, como diz Kardec, esse sentimento de culpa representa uma expressão de sensibilidade daquele que já alcançou um certo grau da sua consciência moral. Então, quem aqui se sente culpado ou se já sentiu culpado, se alegrem, pois estão no caminho certo. E para aqueles que não identificaram nada a que se sentir culpados, não se arrependeram de ter feito ou dito nada, eu trago os meus sinceros votos de que hoje, a história belíssima, que não é minha, que eu trago hoje, possa despertar em cada um uma nesguinha de amor, de lucidez, de entendimento, mas principalmente de coragem, para começar a trilhar esse caminho, que é um caminho de redenção. Então, como a gente já sabe, já sente, a culpa é a consciência de um erro que nós cometemos, que trouxe um prejuízo, seja ele material ou moral, tanto a nós mesmos quanto a outra pessoa, né? E a consciência desse erro nos traz um incômodo, nos traz um sofrimento. E esse sentimento doloroso, então, ele pode ser vivenciado de duas formas. Da forma saudável ou terapêutica, como diz Joana de Ângeles, e da forma não saudável ou patológica, né, que nos causa prejuízo. E a gente vai abordar, então, essas duas formas de vivenciar o sentimento de culpa. Então, a gente vai chamar de culpa saudável aquele sentimento que, embora revestido de dor, nos move, né? Nos impulsiona à reparação daquele mal que a gente causou, seja a nós mesmos, seja a outra pessoa. Mas para desenvolver esse tema, eu precisava do exemplo perfeito. Para poder entender, porque isso é um processo que começa com a culpa, mas termina, e só termina com a reparação. Não importa o tempo que isso leve. Então, eu fui direcionada a entender, a saber um pouco mais sobre ele. Judas Iscariotes. Ele sempre foi apontado como alguém que destoou do colégio apostólico, né? Exemplo de mau amigo, traidor. Até hoje, o seu nome é dado àquele que traiu uma causa. Dentre os 12 apóstolos, era o único que não era galileu. Por isso, gentilmente, delicadamente, ele era sempre colocado um pouco de lado. Era denominado Judas Iscariotes, que é o que equivale a dizer Judas de Queriote, lugar onde ele nasceu. E lá ele era dedicado ao comércio, vendendo peixes e quinquilharias. Ele entendia de contas
portanto, foi denominado o tesoureiro do grupo. E era quem cuidava da bolsa de ofertas, né? Quem o descrevia como uma pessoa culta, eloquente e polido, educado. Com certeza um homem prático. Sua cabeça era de um comerciante. O seu negócio era adquirir, revender e contar lucros. Imediatista, só que ele acabava por olhar tudo sobre a ótica distorcida dos valores amoedados, da posição social e da política. Ou seja, um olhar equivocado, né, das pessoas e das situações. E foi sob essa tônica que ele expôs o amigo celeste, né? Judas tinha ambição, ele tinha fascinação pela política, pelo poder, pela liderança. Então, o que isso significa? Que Judas somente se preocupava com a situação da vida material. E por isso mesmo ele não conseguiu entender, aprender o sentido da missão de Jesus, né? E no livro Crônicas de Além Túmulo, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico, ele relata uma abençoada oportunidade que ele teve de encontrar Judas no plano espiritual, em visita a Jerusalém, né? E poder entrevistá-lo, né? Porque, como ele diz, ele não conseguiu resistir à tentação do repórter que havia nele e entrevistou Judas, né? Teve uma breve conversa com esse espírito. E quando Humberto de Campos lhe pergunta se era verdade tudo aquilo que estava escrito no Novo Testamento a respeito da responsabilidade de Judas Iscariotes na condenação de Jesus, ele responde, eu vou ler porque eu não consigo resumir de uma maneira bonita como está escrito no livro, então eu vou ler o texto integral. Ele diz assim, em partes, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta, enérgica, entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Olha só, Judas diz que ralado de remorsos, ou seja, se sentindo culpado pelo que ele havia feito, ele presumiu que o suicídio era a única maneira de se redimir aos olhos de Jesus. Ele experimentava o que a gente conhece como sentimento doloroso de culpa, né? Ele amava Jesus,
mas ele foi iludido pelo seu orgulho, por sua vaidade. Mas mesmo assim, o amor que ele sentia por Jesus era genuíno. Kardec afirmou que com a inteligência e o senso moral nascem as noções de bem e do mal, do justo e do injusto. E nascem também os fenômenos emocionais do arrependimento, do remorso e da culpa, que abrem os caminhos para a futura reparação. O sentimento de culpa, então, ele pode ser entendido como a experiência de alguém que já consegue se sensibilizar, né, diante das suas ações infelizes. E aí, essa pessoa que já consegue se sensibilizar, já consegue se arrepender daquilo que fez, ela vai percorrer então o caminho que a sua maturidade espiritual lhe permitir. Por quê? Porque de acordo com a sua maturidade, ou ela pode se encaminhar, né, para reparar esse mal, ou para se atormentar com o remorso. Então, a gente tem que estabelecer que tem uma distinção, né, entre a culpa terapêutica, como diz Joana, que é a culpa saudável, que vai nos levar à reparação, e a culpa patológica. A primeira é saudável, né? Ao passo que a segunda, essa culpa patológica, ela vai causar transtornos variados, como depressão, né? Podendo levar a gente à ideia fixa de que a nossa vida não tem importância. Eu não tenho jeito, eu não me emendo, né? E, de uma forma ainda mais grave, posso cair numa depressão e achar que a minha vida, se a minha vida for extinta, vai ser uma forma de resgatar as minhas faltas. Foi o que Judas fez, né? Então, quando a culpa ela é internalizada, quando eu começo a remoer isso, eu caio no remorso, que se converte em algoz de mim mesmo, né? E começa a produzir emoções e pensamentos desequilibrados, descontrolados. E são essas emoções, esses pensamentos descontrolados, desequilibrados, que são a base para todos os nossos transtornos psicológicos. E de acordo com a maturidade espiritual, psicológica que eu já tenho, eu posso, ao invés de cair nisso, né, eu posso tanto ir para o remorso, para a autopunição, quanto eu posso desdobrar em atitudes e experiências de maior equilíbrio, que é a culpa saudável. Então, se a gente for pensar no sentimento de culpa, não é um sentimento negativo em si, porque cumpre o papel de despertar a nossa consciência para que a gente renove as nossas atitudes. Como a gente disse no começo, Kardec fala que quem sente isso é porque já está mais sensível, já tem uma consciência moral. Só que a gente não pode parar aí, né? Então, se a gente se fixa no remorso, fico remoendo aquilo que eu fiz e não tenho uma atitude saudável, vai ficar difícil eu refletir sobre os meus atos, vai ficar difícil eu começar a mudar de atitude, né? Eu não vou ter essa reflexão madura e também não vou chegar ao que o que a doutrina espírita sempre fala, que é a nossa responsabilidade dos nossos atos. E foi esse senso de responsabilidade, ainda pequenininho, em germe, bem tímido, que levou Judas, né, que moveu Judas até os sacerdotes, quando ele percebeu que foi enganado, né? E vejam, quando Judas vai até os sacerdotes, né, e joga as 30 moedas, ele tenta impedir o processo de crucificação. Ele vai numa tentativa de desfazer o mal que ele fez, né? É isso que ele faz. Ele leva as 30 moedas, né, arrependido, e diz: pequei, traindo o sangue inocente. Os sacerdotes, porém, dizem: que nos importa? Isso é contigo. A resposta dos sacerdotes a Judas, né? Que nós temos com isso? O problema é teu. Traz que lição para a gente?
que tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, nós devemos à nossa consciência, né? A gente sempre vai ter agentes na nossa vida, ao longo da nossa vida, agentes que vão nos induzir ou nos incentivar ao bem ou ao mal. Só que a escolha sempre é nossa, né? Nós somos atraídos por aquilo que temos afinidade. O que levou Judas a engendrar aquilo foi o orgulho dele, de querer o poder de colocar os ensinamentos do mestre, a palavra do mestre em evidência, né? O poder do mestre em evidência. Mas ele queria ser o agente disso, porque ele sabia, ele via que Jesus não se movia em relação a isso, né? Só que o grande equívoco dele não foi a traição em si, né? Foi o que decorreu disso depois, porque aí, ralado de remorsos, como ele diz, ele tira a própria vida, porque ele não recordou aquilo que Jesus sempre ensinava, a misericórdia de Deus, né? Então, a gente hoje, nós temos, Judas não tinha na época, mas nós temos a doutrina espírita para nos ensinar sobre isso. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, sobre aqueles que andaram no caminho do mal, se eles teriam, aos olhos de Deus, menos mérito do que as outras pessoas. E eles respondem que Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Judas não se atentou sobre isso, né? Ele não conseguiu absorver naquele momento, relembrar todos os ensinamentos de Jesus a respeito da bondade e da misericórdia divina. Ele não lembrou que Deus nos ama a todos igualmente. Deus sabe quem fomos, quem somos e quem seremos, né? Ama tanto a vítima quanto o algoz, tanto o traído, né? Ama tanto o traído quanto o traidor, aquele que sofreu uma injustiça e aquele que provocou essa injustiça. E Jesus também nos conhece, sabe das nossas tendências, nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe de todas as nossas inclinações. Ele sabia das inclinações de Judas, ele estava ciente da fraqueza moral, do que Judas seria capaz, né? E aí, diante dessa informação, a gente pergunta, é uma pergunta que sempre é feita, né? Judas, ele tinha que trair Jesus? Estava escrito, né? Era necessário que houvesse essa traição? Era inevitável essa ação de Judas? E a resposta é não. Porque ninguém nasce para o mal. Apesar de Jesus estar ciente dessa possibilidade, Judas não nasceu para fazer isso, né? Assim como nós. Muitos de nós reencarnamos com compromissos assumidos, né? A gente acaba encarnando, prometendo fazer ou desfazer. A gente não lembra, conscientemente a gente não lembra. A gente reencarna prometendo fidelidade àquele que a gente já traiu. Porém, quando a gente chega aqui na carne, muitas vezes nós sucumbimos às nossas paixões, às nossas tendências, às nossas inclinações, que é justamente o que a gente está tentando consertar aqui. Mas às vezes a gente não aprendeu direito a lição e acaba sucumbindo, como no caso de Judas, que sucumbiu, né, ao desejo pelo poder. Jesus conhecia aquele espírito, conhecia as suas crenças autodestrutivas, né, seu caráter e suas disposições. Da mesma forma, conhece cada um de nós. Só que ele, a todo momento, assim como ele deu a oportunidade a Judas, né, ser um dos apóstolos, percorrer o mesmo caminho que os outros 11 haviam percorrido, Jesus nos dá a oportunidade diariamente, né, para que a gente seja trabalhador na sua seara. Porque ele sabe que é só no exercício, no amor,
no trabalho no bem, que a gente vai ter recurso para esse aperfeiçoamento. E todos os dias a gente tem essa oportunidade. E todo o tempo que Judas e Jesus estiveram juntos, Jesus orientava Judas por amor. Existem diversas passagens no Evangelho, né? Assim como nós somos orientados e alertados o tempo todo. Nós temos os nossos protetores ao nosso lado, tentando nos induzir, nos orientar ao bem. Nós temos a doutrina espírita que está aqui cheia de informação, de conhecimento, seja científico, seja moral. A gente tem o Evangelho de Jesus, né? Então a gente também está rodeado. Jesus está o tempo inteiro nos alertando, assim como ele alertava Judas. Mas assim como Judas, que não aprendeu por amor e acabou sucumbindo, nós também sucumbimos, conscientemente às vezes, inconscientemente outras, mas vez ou outra nós caímos nos mesmos erros, ou não? Ninguém aqui cometeu o mesmo erro 2 vezes na vida? Muitas, né, Raquel? Então, por quê? Porque ainda como Judas, a gente não aprendeu pelo amor, a gente ainda está aprendendo pela dor. Né? Mas a dor, ela só tem ação benéfica se for para nos acordar para o amor, né? E para que a gente tenha consciência de quem nós realmente somos, né? E dos nossos comportamentos equivocados. E é claro, não só ter essa consciência, mas também nos mover para trabalhar nisso. Então, o caminho da dor que Judas escolheu foi o caminho do remorso, que muitas vezes nós escolhemos também. E o remorso é provocado pelo orgulho. Não vou dar o braço a torcer. Às vezes a gente não quer dar o braço, sabe que errou, mas não quer dar o braço a torcer. E quanto maior o orgulho, maior é o remorso. Só que a gente aprende com a doutrina espírita, aprende com Jesus, que a gente não precisa fazer culto à dor e ao sofrimento para poder aprender e evoluir, né? Se a gente aceitar e compreender que nós estamos aqui como aprendizes, a gente vai enxergar que essa responsabilidade que nos cabe e também viver as consequências dos nossos equívocos não é castigo, não é punição, é bênção, né? Para a gente poder usar como recurso de evolução. Mas no momento grave em que Judas se percebeu traindo Jesus, ele não buscou Jesus no seu entendimento e no seu coração para aliviar a sua dor, né? Porque ele ainda não compreendia a brandura e a misericórdia de Jesus. Após o crime, então, busca a autopunição. Ele busca a reparação pelas vias da dor. Mas veja que nada estava perdido. Ele cometeu um grave crime de trair um amigo celeste, mas ele tinha a possibilidade de se reerguer pelo exercício do amor e a prática da caridade, assim como os outros apóstolos também fizeram quando vacilaram. Pedro vacilou, mas se reergueu. Ele poderia ter se amofinado no remorso e não ter continuado, ter se autopunido e não ter ido adiante. Mas ele se reergueu porque ele entendeu a mensagem de Jesus. E Judas poderia ter feito a mesma coisa. E isso serve para a gente. Vamos trazer isso para a gente. Porque o remorso, ele é esse ciclo vicioso mental, onde a gente fica remoendo o nosso equívoco, mas ele não nos projeta para frente, ele nos deixa estagnado, ele nos induz a essa estagnação e a gente não consegue se desvencilhar e acaba se conduzindo à autopunição. Às vezes, uma autopunição inconsciente.
eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não aprendi, eu errei de novo, eu não vou nem tentar. Isso é autopunição. Isso é não assumir a responsabilidade que nos cabe, né? Porque às vezes a gente tem esse sentimento de angústia, mas a gente não conseguiu ainda entender aonde é que eu estou errando que está me deixando com esse sentimento angustiante, aonde é que eu estou errando que está provocando tal consequência. Então, mas é o remorso que não deixa a gente avaliar com clareza. E aí a gente se perde em desequilíbrio, né? A gente cai na autopiedade. Eu não tenho jeito, deixa para a próxima encarnação, não melhoro nessa. E aí, como consequência, se iniciam os processos negativos. Vamos lá. Depressão, angústia, tristeza, desânimo, abatimento, tá acabando o dedo. Isolamento, que leva à agressividade, e assim vai. E isso tudo nos caminha para onde? Para a obsessão e para os seus transtornos psicossomáticos, que a gente sabe que estão aí. Joana de Ângeles diz que depois que a gente comete um erro e que a gente tem consciência desse erro, tem que se iniciar já a nossa reabilitação. A gente não pode parar. A gente não pode se entregar ao desalento e ao remorso. Da mesma forma que a gente não pode insistir no erro, continuar errando, já que a gente sabe que é um erro, a gente não pode nos deixar consumir pelo remorso, porque o remorso não vai nos deixar andar. E aí Humberto de Campos, ele continua a entrevista com Judas, né? Ele pergunta, depois que Judas fala que tirou a própria vida, Humberto de Campos pergunta, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? E ele responde, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Olha só, ele está dizendo que o ato de se arrepender não salvou, não o redimiu, não lhe trouxe alívio. Ele diz que o remorso foi apenas o primeiro passo da reparação. Porque apenas vivenciar a culpa, gente, não traz transformação nenhuma para ninguém. É precisamente nessa etapa onde a gente identifica o erro, tem esse sentimento de que, putz, errei, estou me sentindo mal, é aí que a responsabilidade, assumir a responsabilidade dos nossos atos, vai estabelecer o corte, o ponto de corte entre a culpa saudável ou terapêutica e a culpa não saudável, que nos faz estagnar. Então, quando a gente converte a culpa em responsabilidade, a gente está crescendo espiritualmente, crescendo psicologicamente. Disso vai resultar o quê? Uma capacidade maior de perdoar o outro e também de se perdoar, né? Que são dois passos fundamentais para começar o caminho da reparação. Então, ser responsável é com humildade reconhecer as nossas falhas, tá? E se arrepender sinceramente do mal que a gente fez. Às vezes o mal a nós mesmos, mas na maioria das vezes a gente acabou prejudicando alguém. Então, assumir as nossas responsabilidades é ter coragem de ser. É demonstrar a capacidade de agir com elevação e com dignidade, tá? Sem ficar no desculpismo. Mas agora eu não posso. Eu não consigo. Eu não fiz por causa disso. Eu tenho medo daquilo. E assim por diante. E erradamente, muitas vezes a gente entende ou sente que as condutas autopunitivas geradas pelo sentimento de culpa, elas estariam servindo como algum pagamento, né, da nossa dívida moral. A gente,
ele está sofrendo, mas eu também estou sofrendo, então estamos quites, algo do gênero. A gente acha que só porque a gente está sofrendo, a gente já está se redimindo, né? E não é bem assim. Isso pode nos levar a uma autopunição mais severa, acreditando que a gente não merece ter uma vida melhor, acreditando que a gente não merece ter uma vida feliz. Dessa forma, a gente fica parado, a gente não se permite recomeçar, a gente não se permite tentar reparar a falta que a gente cometeu, né? E a gente acaba se deitando no berço esplêndido da inação. A gente simplesmente para, não tenta. E isso, às vezes, como eu disse, nos dá uma falsa ideia de que a gente está resgatando alguma coisa, e não está, só está acumulando mais sofrimento e dívida. E como Kardec diz no livro Céu e Inferno, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Como ele diz, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para que a gente apague, de uma vez por todas, qualquer traço de uma falta que nós cometemos, seja conosco, seja com o outro, né? E também apagar as suas consequências. E Kardec também fala que a gente pode se arrepender a qualquer tempo, desde o momento que a gente cometeu o ato falho, né? Mas a gente pode ainda demorar para cair em si, né? Demorar às vezes uma vida, mais de uma vida, para ver o nosso erro, ter consciência do nosso erro e acabar se arrependendo. Só que quanto mais tempo a gente demora para se arrepender, a gente vai sofrer por mais tempo. E a expiação, a gente não precisa pensar nela como um castigo. Não é porque eu errei que eu tenho que sofrer, né? A expiação são consequências de acordo com o erro que eu cometi. Podem vir como sofrimento moral ou sofrimento físico. Mas o arrependimento e a expiação, o sofrimento pode se dar nessa vida, após a morte, na vida espiritual, ou em outras vidas, né? De acordo com a extensão daquilo que eu fiz. Só que somente quando esse processo se der por completo, né? Eu cometi um equívoco, me arrependi dele, mudei a minha conduta, aceitei o sofrimento que estava no pacote e reparei o mal que eu fiz, não importa se nesta existência, se no plano espiritual, se nas próximas existências, somente quando eu fizer o processo completo é que eu vou eliminar qualquer traço da minha falta, né? E o pensamento espírita, ele está todo baseado nisso, na responsabilidade que nos cabe, né? Na noção de responsabilidade pessoal dos nossos próprios atos. Então, arrepender-se, sentimento de culpa é aquele sentimento doloroso quando a gente percebe que não agiu adequadamente. Mas arrepender-se é a ação daquele que, em sentindo culpa, quer mudar de atos, quer mudar de pensamento, quer mudar, não quero mais errar. Eu cometi esse ato, sinto-me culpado, mas eu não quero mais errar. Arrependo-me, mudo de visão, mudo de pensamento e principalmente mudo de atitude. Não cometo mais os mesmos erros, né? E foi isso que Judas fez, só que ele tinha a possibilidade de fazer ainda naquela encarnação. Não aproveitou a oportunidade que tinha, mas ele fez isso mais para frente. E é isso que ele vai falar para Humberto de Campos, né? Ele fala assim, que depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma
aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Olha só, como Judas foi instrumento da prisão do Cristo, ele passa em outras encarnações por suplícios em razão de ser cristão. Mas, diferentemente da encarnação dele como Judas, esse espírito agora se mantinha fiel a Jesus, porque ele estava agora consciente, né? Então, apagar os traços de uma falta, né, e as suas consequências é tarefa para espíritos que já adquiriram essa consciência de novos valores, de outros valores, e adquirindo essa consciência, adotam uma atitude produtiva, uma atitude realista, encarando as consequências dos seus atos com responsabilidade, né? E Judas havia despertado para essa responsabilidade. Mas o que foi que fez ele suportar séculos de expiação? Foi a esperança. E Kardec esclarece que o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. É a esperança que nos dá força, né, para os resgates necessários que cabe a mim realizar, a fim de que a minha consciência se tranquilize após a reparação. Então, a visão defendida pelo Espiritismo, ela sempre vai ser otimista, sempre vai ser esperançosa, porque, como disse o profeta Ezequiel, Deus não deseja a morte do ímpio, né? Senão que ele se converta e deixe o mau caminho e que viva. É isso que Deus quer da gente. Kardec ainda fala que desde que a gente que surja, né, no nosso íntimo os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus já ajuda a fazer com que a esperança nasça em nosso coração, né? Isso significa que o quê? Que a expiação e a reparação, elas poderão ser fruto também da esperança, não só da culpa. Ao mesmo tempo que a própria esperança que nos dá força, que nos sustenta para a realização do que nos compete fazer. E Judas fala, né, que a sua última encarnação foi na Europa do século XV, em plena Inquisição, e que, imitando o mestre, foi vendido, traído e usurpado. Vejam, ele se colocou na mesma posição em que ele colocou Jesus. Fez isso, talvez, para sentir que estava agora definitivamente reparando o mal que havia feito. E a literatura espírita, ela faz referências, né? Ela traz referências de que Judas e Joana d'Arc seriam o mesmo espírito. Então, durante a Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc deu importantes contribuições para a França, né? E sem esse contributo, talvez a Cidade Luz não teria a autonomia que tinha e não proporcionaria as condições favoráveis a Kardec para a decodificação, né? Então, como Judas teve, né, inicialmente uma trajetória de orgulho e rebeldia, agora, como Joana d'Arc, ele tornou-se médium, ele se torna médium e foi exemplo de humildade, docilidade, mas principalmente confiança e fidelidade. Joana d'Arc tinha a personalidade marcada pela determinação, né? Pela obediência dócil, mas sobretudo a confiança. Em seu martírio, ela se manteve fiel a Jesus até o fim, representando a grande vitória de Judas Iscariotes sobre si mesmo.
Mesmo em guerra, ela nunca matou ninguém. Portava uma espada, mas nunca a usou. Preferia o seu estandarte. E embora ela tenha tido no sucesso, tenha tido sucesso na tarefa que ela foi designada, ela foi capturada, julgada por bruxaria e condenada à fogueira em 1431, aos 19 anos. Então, gente, esse relato de Judas, ele nos mostra que, para mostrar a nossa essência espiritual, a gente precisa viver experiências por amor. Mas quando a gente delinque, né, quando delinquimos no amor e no conhecimento, o caminho então se abre através do sofrimento. Foi o que aconteceu com Judas. E aí ele conclui a sua história para Humberto de Campos. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Então, a gente falou de culpa, de remorso, de arrependimento. Mas a reparação é o quê? É fazer o bem àqueles a quem a gente fez o mal, seja aos outros ou seja a nós mesmos. E se a gente não repara as nossas faltas nessa vida, seja por fraqueza ou por má vontade, a gente com certeza vai se encontrar numa próxima existência em contato com as mesmas pessoas a quem a gente prejudicou, né? E em condições escolhidas por nós, para que a gente possa provar a elas o nosso devotamento e o nosso amor, fazendo a elas tanto o bem quanto o mal que a gente já havia feito. E foi o que aconteceu com Judas. Mas Judas fez o mal a quem? A Jesus. Não dava para ele voltar a reencarnar com Jesus, como a gente reencarna com os nossos desafetos, com aqueles a quem a gente fez mal. Mas Jesus disse que quem desse de beber àquele que tivesse sede, quem desse de comer àquele que tivesse fome, quem visitasse aos enfermos ou aqueles que estivessem na prisão, em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E muito provavelmente foi o que Judas fez. E a gente tem que lembrar que nem todas as faltas que a gente comete com a gente ou com o outro trazem assim prejuízos, né, direto e efetivo. Mas as nossas faltas também são aqueles deveres que a gente deixou de cumprir, aquelas missões que a gente se comprometeu e também não teve coragem, né, de levar para frente. Então, como a gente repara ainda hoje as nossas faltas? Se eu fui egoísta, eu tenho que ser caridoso. Se eu fui áspero com alguém, me arrependo, volto atrás, vou ser gentil, né? Se eu fui indiferente à dor de alguém, eu volto atrás e faço a caridade. Se eu fui preguiçoso em algum momento, vou procurar alguma oportunidade de ser útil. É assim que a gente progride. Porque quando às vezes a gente se acovarda diante de alguma coisa, isso também é uma falta. Isso também tem que ser reparado, né? Então, a necessidade de reparação é um princípio de rigorosa justiça. E a gente pode considerar que a reparação é a verdadeira reabilitação moral do espírito. Então, nas atitudes de Jesus e nos seus ensinamentos, a gente vê o tempo inteiro que quando a gente vai contra a lei divina, a gente está indo contra a nossa própria consciência, porque é aqui que está escrito as leis de Deus. E no caso de Judas, essa reencarnação, como Joana d'Arc, foi um processo de expurgo, de liberação, de absolvição da própria consciência.
E mesmo na condição de termos sido já perdoados por aqueles que a gente fez mal, como foi o caso de Judas, né? O débito ainda vai permanecer em nós, né? E aí a gente tem a oportunidade de nos transformar moralmente e pelo trabalho de amor ao próximo, né, começar a se fazer merecedor de novas oportunidades. E aí, com certeza, a gente vai ter os nossos sofrimentos minimizados, né? Mas só se nos mantermos fiéis aos compromissos assumidos e assim, nessa caminhada de fidelidade, compromisso e responsabilidade, a gente pode ter certeza que qualquer traço de qualquer mal que um dia a gente fez, seja nós, seja alguém, vai ser eliminado por completo. Assim como Paulo nos falou. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. E Judas aprendeu isso e colocou em prática. E aí, no finalzinho da conversa dele com Humberto de Campos, ele fala assim: em todas as homenagens a Jesus prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. O que significa isso? Ele se perdoou. Ele reparou o mal que ele fez e aliviou a própria consciência. O auto-perdão é uma consequência do auto-amor. Então, se o termo perdoar significa compreender a ação do outro, o auto-perdão é compreender a nossa deficiência, saber com humildade quem eu realmente sou e aonde eu tenho que trabalhar, né? E é necessário que a gente faça essa autorreflexão e acolha os nossos defeitos para poder trabalhar neles, para poder tratá-los. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba ficando preso nos delitos do passado, seja consciente ou inconscientemente, e só fica repensando o que foi e não age no que deverá ser, né? E aí a gente não tem crescimento algum, a gente fica estagnado. E o Espírito Hamed, ele nos diz que nos perdoarmos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e elimina a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. Porque quando eu me conheço, eu me perdoo, mas eu trabalho nisso. E se eu começo a trabalhar nas minhas deficiências, eu não preciso ficar pensando no amanhã, porque eu já estou trabalhando nas consequências do amanhã hoje, né? Então, a grande reabilitação de nós, espíritos endividados, é perante a nossa própria consciência. Mas, para nos reabilitarmos, a gente precisa se conhecer, se reconhecer, se aceitar, mas acima de tudo, trabalhar na transformação que necessitamos. Então, quando a gente tem ocorrências infelizes na nossa vida, a gente não deve olhar como, ai, eu estou pagando, joguei pedra na cruz, né? Eu estou pagando o mal que eu já fiz, eu já devo ter feito muita coisa errada para estar sofrendo desse jeito. Não, a gente tem que olhar como lição, como oportunidade de crescimento. Só que, para a gente ter paz interna, ter paz conosco mesmo, a gente precisa de esforço para reparar.
A gente precisa ter coragem de ir lá e desfazer aquilo que eu tenha feito que está indo contra a minha consciência. Mas principalmente nos exige aprender a amar a nós mesmos e amar o outro. Então, a traição de Judas nos ensina o quê? Sobre a nossa fragilidade humana, né? Que se dá pela nossa invigilância, por não observarmos a nossa realidade espiritual, assim como Judas não aprendeu que o reino dos céus não era daquele mundo, né? E nós também ficamos presos às ilusões da matéria, não observamos a nossa realidade de espíritos imortais que somos, né? A nossa dificuldade de dar maior atenção à verdadeira natureza de nós mesmos, que é a natureza espiritual, e, ao contrário, focarmos a nossa atenção a essa vida aqui, né? Aos nossos compromissos materiais, às nossas necessidades materiais, a nossa dificuldade em estabelecer metas e objetivos para a nossa transformação moral. Normalmente, quando a gente acorda pela manhã, a gente faz uma prece, né? Agradece, mas a gente não coloca na pauta do dia, assim, a primeira pauta do dia, que capítulo do Evangelho que eu vou estudar hoje, ou quem eu vou visitar que está doente. Não, a gente pensa, não, hoje eu não posso esquecer de pagar aquele boleto, eu tenho que levar o carro no mecânico que está fazendo um barulho esquisito. Essa é a pauta do nosso dia. Nunca o primeiro item da pauta do dia é algo que tem a ver com a nossa transformação moral. É sempre alguma coisa ligada à nossa vida material, né? Então, infelizmente, o triunfo do mundo físico, né, ainda ganha espaço de maior destaque do que o triunfo sobre as nossas mazelas morais, do que a nossa vida, a nossa verdadeira vida, que é a vida de espírito imortal. E para finalizar, eu sei que eu estou adentrando um pouco no horário, né? Mas para finalizar, eu trouxe um lembrete do Albino Teixeira, que está lá no livro Encontro de Paz, que pode nos ajudar muito nessa tarefa nada fácil chamada evolução espiritual, né? E que se a gente conseguir seguir à risca, a gente vai evitar muito sofrimento. Ele fala assim, ó: nunca nos arrependeremos de ceder em questões sem valor essencial. Nunca nos arrependeremos de guardar paciência em quaisquer lances difíceis, de usar indulgência para com as faltas do próximo, entendendo que todos temos erros a corrigir. Nunca nos arrependeremos de ouvir atenciosamente, seja a quem for, de reconhecer que o nosso pensamento ou cultura tem as suas limitações. Nunca nos arrependeremos de observar que o nosso tipo de felicidade nem sempre é o tipo de felicidade das pessoas que amamos, competindo-nos, por isso, acatá-las como são, assim como desejamos ser respeitados como somos. Nunca nos arrependeremos de admitir que os outros não são obrigados a pensar como a nossa cabeça, de não agir contra a própria consciência, seja antes, durante ou depois das experiências que consideramos menos felizes. Nunca nos arrependeremos de entregar à bondade de Deus as aflições e problemas que estejam fora da nossa capacidade de solução. E, principalmente, nunca nos arrependeremos de servir sempre. No livro Joana d'Arc, Médium, de Leon Denis, ele relata o momento em que o bispo, né, quando Joana já está ali para ser executada, ele grita para ela, abjura, ou seja, nega suas vozes, nega, né? E aí ela grita, sim, minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram, minhas revelações eram de Deus. Tudo o que fiz, eu fiz por ordem de Deus. E o último grito sufocado de Joana é Jesus.
Então, que o nosso coração esteja ardente de vontade de honrar o Cristo, como Joana o fez. Que brade, né, que grite sonoro como o grito de Joana. Mas que Deus nos dê forças para que a gente transforme esse brado, esse grito, em trabalho de amor. Porque hoje a gente já sabe que a gente não precisa passar pelo martírio, pelo sofrimento, né? Para poder se redimir, para poder crescer. Lembrando sempre o que Paulo diz, que o amor vai cobrir a multidão dos nossos pecados. Então, que hoje a gente possa levar para casa essa reflexão e ter a coragem necessária para, se eu sentir que eu errei com alguém, se eu falei algo que não devia, se eu fiz algo que não devia, que eu tenha essa coragem, pega o telefone, liga e fala, me perdoa, me desculpe. Que eu possa reparar os equívocos que eu tenha cometido já desde agora, nos arrepender desde agora, para evitar esse mundo de sofrimento e de expiação. Que a gente possa começar essa caminhada, essa jornada já, porque a gente tem a possibilidade, tem o conhecimento e tem a ajuda necessária. Então, que todos nós nos enchamos de coragem hoje, né, para poder fazer o que nos cabe, assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Não importa quanta dor ou sofrimento advenha disso, tá? Muito obrigada, gente.